Olá, boa tarde. Hoje, quinta-feira, 11 de julho de 2019. Aumentou em 303% o número de pessoas com sarampo no estado de São Paulo no último boletim da Secretaria da Saúde, divulgado em 7 de junho. 51 casos foram confirmados. Agora, já são 206. A campanha de vacinação foi estendida para mais 5 cidades da Grande São Paulo e o público-alvo é para jovens de 15 a 29 anos. Vamos saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Bauru e Vale do Ribeira devem receber representantes da Frente Parlamentar para a promoção da igualdade racial. Ciclo de palestras discute a qualidade e os desafios da educação municipal e estadual de São Paulo. A importância das ciências humanas foi destaque numa audiência pública aqui no Parlamento Paulista, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Bauru e Vale do Ribeira devem receber representantes da Frente Parlamentar para a promoção da igualdade racial e em defesa dos povos indígenas e comunidades tradicionais. A frente é presidida pela deputada Alessi Brandão, do PCdoB. Negras, comunidades tradicionais, racismo religioso são alguns dos eixos de discussão da Frente Parlamentar, que agora deve realizar audiências públicas para alimentar de conteúdo políticas públicas e projetos de lei. Os eixos temáticos eles servirão para contribuir e colaborar com a construção de um diagnóstico e das políticas públicas às quais a frente entregará à casa, no final aí de todo o percurso para a elaboração de caminhos que possam ser discutidos aqui no Legislativo para contribuir com a erradicação do genocídio da população preta, contribuir aí para a geração de emprego e renda, enfim, todas as questões que permeiam estes corpos marginalizados aí há muito tempo. Entre a população negra brasileira, o desemprego é um dos fatores de desigualdade. 13,8% entre pardos, 14,6% entre pretos, mais alta do que a média da população, que ficou em 11,9%. Os números de 2018 são do IBGE. Um projeto de lei para combater o desemprego e incentivar o empreendedorismo já ganhou forma. É o 791 de 2019, de autoria da deputada Alessi Brandão, do PCdoB. Precisamos dar um corpo mais profissional, não que não seja, mas de ter o aparato do Estado. Então, o projeto de lei vem nesse sentido, do governo amparar de forma correta e justa esses pequenos e médios empreendedores negros no estado de São Paulo. Além do trabalho e do empreendedorismo, violência institucional, saúde e educação voltados para a comunidade afrodescendente, a questão indígena será discutida em audiências públicas e também no Parlamento Paulista. A questão da saúde diferenciada, a saúde indígena, a educação diferenciada, a acessibilidade dos indígenas à universidade e toda a questão da nossa geração de renda e auxílio na demarcação de terras. O Brasil ainda está longe de atingir os objetivos propostos quando o assunto é energia, sustentabilidade e meio ambiente. Foi o que disseram especialistas e parlamentares no encontro realizado aqui na Assembleia. O repórter Marcos Boemerade acompanhou esse debate. Palestrantes do meio acadêmico, empresarial e governamental trataram de temas como Programa de Energias Renováveis, Energia e Meio Ambiente no Brasil, sustentabilidade, inovação e planejamento energético. O Brasil é um grande produtor de energia, um país muito rico, mas essa riqueza ela não reverte para a população na nossa maneira de entender. A gente tem muito combustível fóssil, nosso combustível é caro. A gente tem grandes matrizes energéticas, mas elas nos chegam caro. Então, uma das propostas é uma revisão desse conceito, uma revisão da nossa matriz energética e que ela chegue mais barata à população. Precisamos, primeiro, dar condições para inovar no país e também condições para reaproveitamento de energia por todo o país. O Parlamento Paulista também pode, de uma certa forma, ajudar nesse desenvolvimento, não? Com certeza, com projetos de lei e com apoio ao estudo e incentivo à renovação de energia no Brasil. As celebrações deste ano do Dia Mundial do Meio Ambiente, maior evento anual das Nações Unidas para impulsionar ações ambientais, teve como tema poluição do ar. Um convite para explorar energias renováveis e a melhorar a qualidade do ar em cidades e regiões em todo o mundo. As energias renováveis são aquelas que utilizam a natureza, tipo solar,
os ventos tipo eólica, e são energias que a natureza dá e que a gente devolve à natureza subprodutos limpos, né? Não complicando essa questão toda de poluição, né? E por serem renováveis, elas podem ser continuadamente usadas no tempo, né? Sem preocupação com se vai ter para o futuro ou não. A energia e o meio ambiente no estado de São Paulo vão indo bastante bem, porque o estado de São Paulo produz uma boa parte da sua energia com usinas hidrelétricas, as usinas de Porto Primavera, de modo que elas são um pouco poluentes, de modo que nós temos uma situação em que a energia gerada não produz grande poluição. Mas no resto do Brasil a situação está um pouco mais delicada, né? Porque as usinas hidrelétricas da Amazônia não estão sendo construídas de uma maneira adequada e, portanto, o sistema está sendo complementado com usinas que queimam combustíveis fósseis e que danificam o meio ambiente. Então, em São Paulo, nós temos um problema que está, digamos, mais ou menos equacionado, mas no resto do Brasil nós estamos carbonizando a matriz energética. É inegável que a produção e o consumo de energia são ambientalmente impactantes. O Brasil, apesar da grande dependência de energia produzida a partir de combustíveis fósseis, principalmente do petróleo, apresenta um dos maiores percentuais no mundo de uso de fontes renováveis de energia. Mas ainda são insuficientes e faltam políticas públicas. É possível você elaborar políticas energéticas em nível municipal, estadual, federal e até mundial. É possível fazer parcerias público-privada também, trabalhando juntamente academia, empresa e governo em prol do desenvolvimento de inovações tecnológicas na área de energia. Então, na Noruega eles chamam isso de tripla hélice, né? Você tem academia, empresa, governo, uma empurrando a outra e você consegue desenvolver o país desta forma. A qualidade da educação municipal de São Paulo, comparada com a estadual, é superior, mas enfrenta os mesmos desafios. O diagnóstico foi feito na 4ª rodada do ciclo de palestras Cidade em Debate, aqui na Assembleia. Esta foi a 4ª rodada do ciclo de palestras Cidade em Debate. Em pauta, os desafios e realizações na cidade de São Paulo. Fátima Antônio foi secretária adjunta de Educação no governo Haddad e trouxe sua experiência à frente do cargo para explanar o cenário da educação na capital. Hoje, a educação municipal em São Paulo supera a educação estadual. Números da Secretaria Municipal de Ensino dão conta que no município paulista, a meta de ter ao menos 50% das crianças de 0 a 3 anos matriculadas em creche foi alcançado. Segundo Fátima, a explicação vem de um Estatuto Municipal de Ensino que existe e se mantém desde os anos 90. A Prefeitura de São Paulo ela tem um histórico de constituição da questão da educação um pouco diferente do Estado. Então, uma das questões importantes que nós temos, foram conquistas que nós tivemos para, por exemplo, a valorização dos profissionais da educação, que foi o Estatuto do Magistério, o regimento que já em 1992 nós constituímos e conquistamos. De lá para cá, o Estatuto tem sido assim, um pouco o guardião das principais questões da educação. Então, acho que isso é uma conquista importante que vem se mantendo, que a gente briga bastante por ela. Ela destaca o retrocesso dos últimos anos, a falta de investimento na área e o comprometimento do ensino para as próximas 2 décadas. Nós vínhamos num percurso bastante positivo, bastante promissor, com números importantes que nós estávamos conseguindo alcançar. Até quando? Até o final do governo da Dilma, e agora a gente tem um retrocesso, né? Teve uma paralisação de alguns processos e agora mais ainda o MEC está bastante complicado, com indas e vindas, não acertam equipe, e isso eu estava comentando aqui com algumas pessoas já, quando eu cheguei, dizendo que a gente pode estar comprometendo talvez 1 ou 2 décadas diante dessas incertezas de início. Apesar do município de São Paulo se destacar com números positivos na educação, os desafios da cidade ainda são bem parecidos com os do país. Superação do analfabetismo, aumento do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e fazer acontecer diretrizes e metas do Plano Municipal de Ensino.
a gente tem que pensar numa política educacional que venha de encontro à juventude, né, que é o adolescente. Talvez a gente não esteja conseguindo, né, atingir esse público. Acho que o desafio do financiamento para a educação continua sendo muito grande. Nós estamos vivendo hoje um corte gigantesco na educação, como nunca houve na história, e isso vai rebater em estados e municípios provavelmente. O ciclo de palestras foi uma iniciativa do deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT. A ideia é fazer uma imersão para dentro da capital, da cidade de São Paulo, que é uma cidade muito complexa. Você tem muitas São Paulos dentro de uma só São Paulo e que precisa de um conhecimento profundo para que a gente transforme essa cidade num lugar melhor para se viver. Vítimas da hanseníase, doença infecto-contagiosa causada por bactéria ou o bacilo de Hansen, separadas dos pais em São Paulo, pedem reparação ao governo do estado. Você vai ver já já. A importância das ciências humanas foi destaque numa audiência pública aqui no Parlamento Paulista. A iniciativa partiu do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que recebeu representantes de várias associações. A mesa redonda foi no plenário Dom Pedro I. A indignação diante da possível medida do governo federal às instituições de ensino com corte de verbas e discursos contra as áreas de humanas era geral. Diante desse ataque, dessa ameaça de exílio, mais uma vez, da filosofia, como aconteceu na época da ditadura, nós nos organizamos, a nossa associação está organizada em mais de 35 regiões de São Paulo. Então nós vamos conversando com os professores de filosofia, somos quase 400 professores associados para fazer essa resistência. E essa audiência é mais uma das muitas ações que nós estamos fazendo. Eu considero o ministro da Educação uma persona não grata à educação brasileira, na medida em que ele tem desrespeitado tanto a formação e a educação superior como a educação básica e não merece, por parte dos educadores, o devido reconhecimento enquanto ministro numa pasta tão importante como é a educação brasileira. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ministro da Educação estuda descentralizar investimento em faculdades de filosofia e sociologia. Para alguns professores que participaram do encontro, a situação crítica já é antiga e pode piorar ainda mais. A gente teve um curto período de obrigatoriedade da sociologia e da filosofia no ensino, e nesse curto período foi onde a gente achou que realmente podia ter confiança. E isso já caiu novamente. É por isso que a gente insiste que tem que estar escrito, tem que estar ali na lei, tem que estar editado, porque senão a gente não tem segurança de trabalho em momento nenhum. Embora esse governo tenha esse ataque mais feroz, há um balanço de longo prazo que precisa ser feito. Eu acho que hoje a gente está aqui mais ou menos para isso, para pensar numa reação, mas também para pensar em perspectivas de longo prazo, porque a pauperização desses cursos e da profissão, ela ocorre a longo prazo. O deputado estadual pelo PSOL, Carlos Gianazzi, disse que esta foi só a primeira discussão sobre o assunto. Os governos autoritários não querem filosofia e nem sociologia. Então essa é uma audiência de resistência aqui, de luta de professores, de entidades que se manifestam em defesa da educação, contra os cortes também das universidades federais e contra os cortes no orçamento da educação básica, da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, no ensino técnico e tecnológico. Por isso que nós estamos aqui hoje nessa grande audiência pública. A hanseníase, ou lepra, doença infecto-contagiosa causada por bactéria ou bacilo de Hansen, pode ter separado mais de 7 mil filhos dos pais no estado de São Paulo. As vítimas se consideram discriminadas e pedem reparação ao governo do estado. A história da Helena é igual a de outros 16 mil filhos separados espalhados pelo Brasil. Meus pais, eles tiveram a hanseníase e eu nasci numa colônia no interior de São Paulo, em Itu, e imediatamente eu fui trazida para São Paulo, tá? Sem seus pais? Sem o consentimento dos meus pais. Durante mais de 60 anos, filhos de pacientes com hanseníase foram separados dos pais e internados em instituições especialmente criadas para receber essas crianças. Crianças que viraram adultos, como a Helena, e nunca souberam o paradeiro de seus pais.
A prática era sempre compulsória, sem consentimento dos pais. Os filhos separados, como ficaram conhecidos ao longo dos anos, eram levados para educandários, onde relatam que sofriam abuso. Depois, eram colocados, em sua maioria, para adoção. Em mais de 6 décadas de ação do governo, estima-se que mais de 40 mil crianças tenham sido separadas de seus pais portadores da doença. Hoje, o MOHAN, Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela hanseníase, ajuda estes filhos separados. Existe até uma ação civil sendo movida para reparar tal situação. Agora a Defensoria Pública da União ingressou na ação, o Ministério Público também já se manifestou favorável. A juíza responsável pela causa está questionando ali a legitimidade do movimento, mas agora com o ingresso da Defensoria Pública a gente acredita que as coisas vão seguir caminhando e tem uma comunicação na Organização das Nações Unidas. A gente teve uma visita oficial da relatora no mês passado aqui no Brasil também. São Paulo é o estado que reúne o maior número de filhos separados. Ao todo, mais de 7 mil deles estão no aguardo de uma reparação do governo através do projeto de lei da deputada Alessi Brandão. A iniciativa da deputada é o reconhecimento da dívida histórica do governo do estado com os descendentes diretos hansenianos que foram privados do convívio familiar. A gente tem que chamar a atenção do Estado, enfim, do país, para que haja um comportamento idêntico àqueles que foram feitos com os exilados também. Porque, afinal de contas, eles são pessoas que necessitam desse olhar, necessitam dessa atenção, e nós, enquanto parlamentares, temos que abraçar essas demandas, porque são demandas que normalmente ninguém se importa muito. Eu não sei porquê, eu não sei se há algum preconceito em relação à própria doença, né? Então a gente até fica espantado de que ninguém tivesse tido assim interesse, né? Instituto Histórico Militar entregou aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo 80 medalhas em homenagens a policiais militares pelos serviços prestados à sociedade. Esse evento teve o apoio do deputado Márcio da Farmácia do Podemos e um dos homenageados foi o deputado Coronel Nishikawa do PSL. O Instituto Histórico Militar tem pouco mais de um ano, mas não é a primeira vez que a associação sem fins lucrativos presta homenagens à corporação da PM de São Paulo. Desde a fundação, já foram mais de 15. São policiais homenageados pelos serviços prestados à sociedade. Em 2012, o Cabo Nery prendeu um suspeito de duplo homicídio na zona leste de São Paulo. Ele lembra que as vítimas eram mãe e filha. É muito gratificante, é um reconhecimento do nosso trabalho que é feito. Sou policial por vocação, amo a Polícia Militar, amo o Estado de São Paulo e a sociedade paulista e fico feliz pelo reconhecimento. O Cabo Nery foi um dos homenageados da noite na Assembleia Legislativa, ao lado do deputado Coronel Nishikawa do PSL, que também é militar. Eu sinto honrado, emocionado, né? É um legado que fica dos pais para nós, a educação que nós recebemos, a educação que nós recebemos na Polícia Militar é aquela rigidez e da gente atender as demandas da rua com maior presteza. Eu acho que quem precisa de nós não escolhe a cor da farda, não escolhe se a pessoa está fardada ou não. São pessoas necessitadas precisando de socorro. Ao todo, 80 medalhas foram entregues, a maior parte a policiais militares. De acordo com o Instituto, São Paulo tem hoje aproximadamente 130 mil policiais militares na ativa. É a maior corporação do país. O sargento Galesco hoje está aposentado, mas serviu a PM de São Paulo durante 32 anos. Ele ajudou a selecionar os homenageados da noite. A medalha Combatentes da Força Pública para enaltecer os policiais militares, o reconhecimento que eles tiveram nas suas ocorrências, se destacaram, né, nas ocorrências, e por isso nós conseguimos pegar uma pequena fração deles, que são muitos, né, que se destacam, e está fazendo essa homenagem. Gostaríamos de atingir todo o contingente, né? Valorizar o empenho dele. Muitos policiais passam décadas sem receber uma comenda pelos serviços prestados, então, em alguns casos, essa é a primeira oportunidade que ele tem. O segundo tenente Alex está na PM de São Paulo há 13 anos e foi homenageado. Um combustível a mais para vestir a farda e sair de casa para trabalhar todos os dias. Um gás a mais para a gente sempre servir a população aí da melhor forma possível. Como diz o tema da Polícia Militar, servir e proteger sempre.
Assembleia Legislativa realizou um evento para lembrar a importância da EJA, a educação de jovens e adultos. Nós voltamos em instantes. A Assembleia Legislativa realizou um evento para lembrar a importância da EJA, a educação de jovens e adultos. A iniciativa foi do deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Música para homenagear estes estudantes que persistiram na educação e voltaram para as salas de aula mesmo depois de anos longe dos livros escolares. Zoraide está concluindo o 3º ano do ensino médio. Ao longo da vida voltou a estudar inúmeras vezes, mas algo sempre a desviava do caminho. O estudo é uma luz, né, que nos livra de vários obstáculos, de vários tropeços. O estudo, ele nos forja, né, o nosso caráter no conhecimento, para a gente ir além das fronteiras, das barreiras, né, e nos torna um cidadão com qualidade. A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino que nasceu da necessidade de oferecer uma chance de estudos para pessoas que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade apropriada. Além, claro, do conhecimento, estes alunos são beneficiados em vários outros aspectos. Voltando à escola, eles se redescobrem, né? Na verdade, coisas que eles não sabiam, eles começam a aprender, o mundo se abre para eles, né? Outras possibilidades, alguns continuam e chegam até a universidade, outros param, mas o que levam é um ensino de vida mesmo, e a gente aprende com eles, né? O grande homenageado da noite foi o seu Kleber. Aos 80 anos, ele só sorrisos. Voltou a estudar aos 77, depois de ouvir alguns conselhos do filho. Eu tinha feito só 3ª série. Aí ingressei, fiz a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, né? Depois aí já passei para estudar no reverendo. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que propôs o tributo, é também autor de um projeto de lei que torna obrigatória a manutenção das turmas presenciais do EJA pela Secretaria Estadual de Educação. Ele vai interagir com outras pessoas, com os professores, vai ter acesso a conhecimentos que ele não tinha, né? Ele vai fazer parte de grupos de cultura na escola, enfim, ele cresce muito também, não só do ponto de vista do conhecimento, dos conteúdos programáticos, mas do relacionamento. Isso é muito importante. Muitas pessoas saem até de estado de depressão, de doenças emocionais por conta da volta ao estudo em EJA. Tem alguma coisa que às vezes eu não faço. Aluno, colega do lado me ensina e eu quero realmente procurar melhorar, né, para ser mais feliz. A Assembleia Legislativa recebeu estudantes da cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, para conhecer a estrutura da casa e algumas atividades dos deputados. A repórter Priscila Silvério acompanhou essa visita. Eles viajaram 100 quilômetros até o Palácio 9 de Julho. Os 24 estudantes de escolas públicas e particulares vieram da cidade de Vinhedo e fazem parte do programa Parlamento Jovem da Câmara Municipal. Nós estivemos em 12 escolas do município, tanto particular como das escolas públicas, e nós fizemos palestras para quase 1000 crianças. Dessas 1000 crianças, nós temos 26 que serão eleitos dois parlamentos, vamos ter 2 sessões de parlamento, 2 presidentes, 2 sessões, e o que dá um grande incentivo para a iniciação política, para eles poderem conhecer exatamente como é que funciona a política no país e na nossa cidade também. A visita teve início pelo plenário Juscelino Kubitschek. Eles acompanharam o pequeno expediente, quando os deputados têm até 5 minutos para falar sobre temas diversos. Ouviram os discursos dos deputados Coronel Telhada, do Progressistas, Douglas Garcia, do PSL, e da deputada Marta Costa, do PSD. Mas resta minha saudade, a falta que ela me faz no dia a dia. Como o grupo é grande, foi dividido em 2, com toda a estrutura do parlamento, com presidente, vice e secretários. Marcelo Cavalcante é um dos presidentes do Parlamento Jovem de Vinhedo. Ele tem 12 anos. Eu acho isso muito saudável por causa que cada um tem sua opinião. Se todos tivessem uma opinião só, ia ficar meio estranho e não ia ter debate. Mas eu acho bem interessante vários debates e opiniões diferentes para se discutir. Os jovens levantam as demandas da cidade e formulam projetos de lei que podem até ser usados pelos parlamentares em exercício.
Nós sabemos que os jovens são os futuros políticos de amanhã, né? Então, nada melhor do que nós ensinarmos com os nossos jovens a fazer política, porque a nossa vida, a gente vive a política no dia a dia, né? Eu estou achando uma experiência incrível, porque através do Parlamento Jovem a gente pode ampliar nossos conhecimentos sobre a política, né? E talvez, quem sabe, no futuramente sejam vereadores, deputados. E é melhor porque a gente fica mais... A gente sabe mais das coisas que acontecem na nossa cidade, no nosso país, através do Parlamento Jovem, que é aprendendo sobre a política. As visitas monitoradas aqui na Assembleia acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, às 2h da tarde. Para agendar, é só entrar em contato com a Divisão de Comunicação pelo telefone 3886-6626. O Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Você pode acompanhar a edição de hoje do Jornal no YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.